pessoal, vamos para a aula 307. Um gás ideal sofre um aquecimento isocórico, durante o qual recebe 1000 joules de calor de uma fonte térmica. Determine para essa transformação. O que é um processo isocórico? Isocórico é um processo em que o volume, coros é volume, o volume permanece constante. Se o volume permanece constante, o que nós não temos aqui? Não temos trabalho, que é a primeira pergunta que ele nos faz. Quanto vale o trabalho realizado pelo gás? Nulo. Por quê? Porque para ter trabalho tem que ter compressão, trabalho negativo, ou expansão, trabalho positivo. Não há trabalho. Agora, a pergunta é, quanto é a variação de energia interna? Ele falou que o gás recebeu 1000 joules na forma de calor. Se ele recebeu 1000 joules na forma de calor, então nós temos que o ΔU é o quê? Ó, é calor menos o trabalho. Mas não tem trabalho? Ah, se não tem trabalho, então a variação da energia interna é apenas por causa do calor recebido. Ó, mais 1000, ele recebeu 1000 joules. Então a variação da energia interna mais 1000 joules. Aumenta 1000 joules na energia interna. Tá beleza? A número 8 aparece um gráfico. E ele diz assim, o diagrama ao lado mostra como varia a pressão de uma dada massa de gás perfeito monoatômico em função do volume por ela ocupado durante uma transformação. Durante o processo, o gás recebeu 600 joules na forma de energia térmica. Tá? Então, o gás, olha o que aconteceu com o gás. Ele estava aqui, pressão versus volume. Ele estava num estado em que o volume em metros cúbicos, aqui é o que mostra o gráfico, era 0,4. Aí ele vai para 0,8 e depois para 1,2. E ele vai primeiro a pressão constante de 200. Então ele vai à pressão constante de 200. E depois cresce até 300. Tá, mas 200 e 300 o quê? Ah, tá lá, ó, Newton por metro quadrado, sistema internacional. Então, como é que é graficamente? Para quem tem um livro, acompanha aí. É um gráfico que é uma isobárica, pressão constante, e depois cresce até 300. É assim que é o gráfico, tá? Ele quer saber quanto é que é o trabalho nessa transformação. Nota que o sentido dessa flechinha me diz, então, que é uma expansão. Ele expande, aumenta o volume, e expande. Lembrem que a área do gráfico, abaixo do gráfico, toda a área abaixo do gráfico é o trabalho. Então vamos pegar aqui nessa primeira etapa, ó. Isso aqui vale 0,4 e isso 200. Então essa área, isso aqui é um retângulo. Lado vezes lado. 200 vezes 0,4 dá essa área dá 80. Se essa área dá 80, esse trabalho é mais 80 joules. O primeiro trabalho eu já descobri. Agora eu tenho que descobrir a área desse trapézio aqui. Só que a área desse trapézio eu posso dividir num retângulo, ó, que é 0,4 vezes 200. 0,4 vezes 200, essa partezinha é 80. Essa partezinha é 80. E essa outra partezinha, ó, é um triângulo. Então como é que eu faço a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. 0,4, ó, a altura do triângulo que eu estou verificando aqui é 100, ó, é de 200 a 300. Então, 0,4 vezes 100, 40, sobre 2, 20. 20 joules esse trabalho. Então aqui dá 100 mais 80, 180. Então basta calcular a área total. Então o trabalho é mais 180 joules. Essa área mais essa área. Tá? Poderia fazer a área do trapézio também, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Tranquilo.
Tá? Então, e notem que a área não te diz o sinal. Quem quer que me diz que o trabalho é positivo, que eu vi a flechinha aqui, é a flechinha que vai dizer. Porque se a flecha tivesse no sentido contrário, o trabalho seria negativo. Tá? Qual é a variação da energia interna do gás? Bom, ele me disse que a quantidade de calor, ó, durante o processo o gás recebeu calor. Quanto que ele recebe? Ele recebeu mais 600 joules. Só que o trabalho foi um trabalho positivo. Então como é que é? ΔU é igual a calor menos o trabalho. Por um lado, ó, se por um lado o gás recebeu 600, por outro ele perdeu, expansão perde energia, 180. Por isso que a variação da energia interna, 600 menos 180, 420 joules positivo. Houve um aumento de 420 joules na energia interna. Legal, né? Vamos para o número 9. Uma determinada massa de gás perfeita é aquecida durante 30 minutos por uma fonte de calor de potência de 100 watts. Então nós temos uma fonte de calor que aquece, a potência da fonte é 100 watts e o intervalo de tempo, ó, são 30 minutos. 30 minutos. Beleza? Aí ele diz assim, durante esse aquecimento, o gás expande-se e realiza um trabalho de 1,2 vezes 10 na 5 joules. Então, a expansão, ó, eu já sei, eu tenho que saber que expansão do trabalho é mais 1,2 vezes 10 na 5 joules. 10 na 5 joules. Tá? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, quanto é que ele faz o seguinte, quanto é a variação de energia interna? Então eu tenho que previamente calcular o calor, ó, vamos calcular o calor. Nós sabemos que potência é a quantidade de calor pelo tempo. Então, para saber a quantidade de calor recebida, é potência vezes o tempo. O detalhe é que para obter a potência em joule, eu tenho que botar aqui watt e aqui segundos. Então a quantidade de calor vai me dar o quê? Essa quantidade de calor vai dar, ó, 30 minutos é 30 vezes 60, que dá 1.800 segundos. Então a quantidade de calor é 100 watts vezes 1.800 segundos. A quantidade de calor é positivo, que ele está recebendo calor. Ó, então 1,8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 na 5 joules. Vou colocar em potência de 10, porque o trabalho também está em potência de 10. Então, quanto será a variação da energia interna? Calor menos o trabalho. Então, a variação da energia interna será calor mais 1,8 vezes 10 na 5, menos 1,2 vezes 10 na 5. Então a variação de energia interna vai dar 1,8 menos 1,2. Nós temos aqui quanto? 0,6 vezes 10 na 5 joules positivo de variação de energia interna. O que vai dar 6 vezes 10 na 4 joules. Agradeço então aí a tua presença nessa aula. Até a próxima aula. Aquele abraço.